Olá a todos. Hoje a gente vai apresentar o Finbot, um assistente virtual financeiro que conversa com o usuário direto pelo WhatsApp e ajuda na organização de finanças pessoais. A ideia do Finbot é tornar o controle de gastos e receitas algo simples e acessível. Em vez de planilhas ou aplicativos complicados, o usuário só precisa mandar mensagens como gastei R$ 50 com o mercado ou recebi um salário de R$ 2.000. O Finbot entende o que foi dito, registra as informações do sistema e responde com algo útil, como o saldo atual ou quanto falta para atingir uma meta financeira. Para que tudo isso funcione, usamos a API oficial do WhatsApp Business, fornecida pela Meta. Ela permite que o nosso sistema receba as mensagens enviadas pelos usuários e responda automaticamente de forma personalizada. Como isso acontece tecnicamente? Tudo começa com o webhook, que é nada mais que um canal de comunicação entre o WhatsApp e o nosso servidor. Sempre que o usuário manda uma mensagem, o WhatsApp envia essa informação automaticamente para a nossa API, sem que a gente precise ficar checando o tempo todo. E é como se o WhatsApp dissesse: Ei, chegou uma mensagem nova. No nosso projeto, o webhook é o endereço onde o WhatsApp envia essas mensagens. Para isso, criamos duas rotas principais: o GET webhook e o POST webhook. O GET webhook é usado uma única vez, lá na configuração inicial no painel da Meta. Eles enviam alguns parâmetros para confirmar a integração e a gente responde com um código para validar tudo certo. Essa etapa é importante porque garante que o servidor que está tentando se conectar ao WhatsApp é realmente nosso. Se a verificação der certo, a conexão entre os dois sistemas é estabelecida com sucesso. Já o Post Webhook, esse sim é realmente usado com frequência no projeto. Toda vez que o usuário envia uma mensagem, ela cai nessa rota. A partir daí, a gente extrai dados como o número de telefone e o conteúdo da mensagem e manda tudo para a etapa de processamento com a IA. É por essa rota que o WhatsApp envia as mensagens em tempo real e por isso que ela precisa estar sempre ativa e pronta para responder rapidamente a mensagem que o usuário enviar, para que ela funcione de forma melhor. É nela que todo o funcionamento do Finbot ocorre, nessa versão atual. Para poder responder ao usuário, também configuramos um Access Token no painel da Meta, para questão de segurança. Ele é essencial para autorizar as respostas. Sem esse token, o bot até pode receber a mensagem, mas ele pode não conseguir responder. Como estamos na fase de testes ainda, usamos números de telefones de simulação fornecidos pela própria Meta. Ele não funciona com número comum, não dá para acessar pelo WhatsApp normal, mas serve perfeitamente para testes na conversa com o bot. No entanto, com tudo integrado, conseguimos garantir que cada mensagem enviada pelo usuário seja processada com a inteligência artificial e respondida de forma personalizada em tempo real. Agora, na sequência, o próximo integrante vai explicar como a gente estruturou o servidor e como acontece o processamento dessas mensagens por trás. Agora que a gente já entendeu o que é o Finbot e como que ele se conecta no WhatsApp usando a API do Meta, eu vou explicar rapidinho como que a gente montou o servidor para processar as mensagens. Bom, a gente criou esse arquivo aqui chamado server.js. Ele é Node, né? Um Node. Que basicamente ele é um listener, ele escuta tudo que chega do WhatsApp e trata cada mensagem enviada pelo usuário. Esse servidor ele vai estar rodando localmente. Aí, como você pode ver, ele tá rodando na porta 3000. E para conseguir expor esse servidor pro WhatsApp, a gente usa o ngrok, que é um domínio fixo que vai estar apontando direto pro localhost, na porta 3000 ali. O ponto central da integração com o WhatsApp, ele tá em duas partes, né? Que é o GET webhook e o POST webhook, igual o João falou. Essa rota serve para configurar o webhook lá no painel do Meta. E quando a gente faz isso, o Meta vai um challenge, um desafio, né? Junto com um token e um modo, né? Se o token eles mandarem baterem com o Verify Token, a gente devolve o challenge e pronto, o webhook ele vai ficar ativo. E já no post,
que é a parte mais principal, é onde aqui vai acontecer tudo praticamente. Sempre que alguém manda mensagem para o Fimbot, ele vai estar chegando por essa rota, a gente pega o número do usuário e a mensagem em texto verifica se a gente já tratou essa mensagem antes. E isso evita responder 2 vezes a mesma coisa. Se for uma mensagem nova, eh, a gente vai seguir alguns passos, né. O primeiro, a gente busca se os dados do usuário vai estar no Firebase. Se ainda não tiver nenhum cadastro, a gente vai criar um novo no Firebase. Aí depois a gente monta o prompt com a mensagem e o estado atual da conta. Tipo, se o usuário já tiver informado o nome, o salário, sei lá. Esse prompt também é enviado para a função generate response. Eh, bem, falando nela, essa função faz a chamada local do Llama, né, o modelo Llama, que vai estar rodando no Olama. A gente manda o prompt e recebe uma resposta em JSON e transforma isso num objeto JavaScript. Esse objeto tem 2 campos principais, assim, que é o type, que diz o tipo da mensagem, se for uma transação ou uma pergunta, e o reply. O reply, que é o texto que a gente vai mandar de volta para o usuário no WhatsApp, né? O que o usuário vai ver na mensagem mesmo. E também tem a função send message, que com as respostas em mãos, a gente usa a função send message para enviar a mensagem para o WhatsApp. Ela monta a requisição com access token e o phone number ID é o conteúdo da mensagem. E faz a chamada para API usando o Axios, né? E se tudo der certo, a resposta ela chega direto no número do usuário. Bom, aqui entra a parte importante dependendo do type, né? Que o modelo ele retorna o código, ele pode seguir caminhos diferentes. Por exemplo, se o user information, tipo, se for user information, a gente atualiza os dados do usuário no banco de dados, com o nome, salário, por aí vai. Se for financial transaction, a gente adiciona uma nova transação no banco. Aí a gente soma o valor à categoria certa. E a gente registra a mensagem com a data e a resposta. Se for uma query, tipo, quanto eu gastei com o transporte, a gente chama a função como calcular gasto por categoria. Ou também calcular saldo ou calcular resumo mensal. O resultado vem formatado direitinho para enviar ao usuário. Bom, esse modelo ele funciona de funcionamento, deixa o sistema bem flexível e mais inteligente. O modelo entende que o usuário quer e o back-end executa o que precisar ser executado. Assim, todas as respostas são personalizadas com base nos dados reais e que estão no banco. E na próxima parte a gente vai mostrar como essas funções do banco de dados são implementadas e organizadas dentro do projeto. Olá, meu nome é Lucas Giazzi e agora eu vou explicar como o Fimbot ele vai armazenar e manipular os dados financeiros de cada usuário utilizando o Firebase Firestore, que é um banco de dados no SQL em nuvem. Bom, a gente utilizou o Firebase pela simplicidade e pela experiência com banco de dados em projetos passados e acreditamos que armazenar os usuários em documentos é uma boa opção nesse caso. O arquivo Firebase.js vai cuidar das funções com o banco de dados e cada usuário, ele interage com o nosso sistema, tem seus dados armazenados em um documento único dentro da coleção users. E o ID desse documento vai ser o próprio número de telefone do usuário do WhatsApp. E como é um número único, isso vai garantir uma identificação simples e segura. Logo no primeiro contato, quando o sistema detecta que o usuário ainda não tem dados armazenados, ele chamamos a função createUserData. Essa função ela vai criar um documento com o modelo inicial, que chamamos de initial data, contendo campos como nome e renda, que vão ser preenchidos futuramente, metas, que é uma lista de metas financeiras, os gastos acumulados, que é um objeto com categorias pré-definidas e valores acumulados zerados, o extrato, que é uma lista com todas as transações financeiras registradas, mensagens, que são os históricos de interações com o bot,
e a última interação e account state, que vão controlar o estado da conta. A partir desse modelo, todas as informações extraídas pelo modelo Llama são armazenadas nos campos corretos. As funções principais, a gente tem diversas funções exportadas nesse arquivo e utilizadas no server.js, mas vou destacar as principais. A getUserData, ela busca os dados de usuário com base no número de telefone. A updateUserData vai atualizar ou complementar os dados de um usuário usando o merge para não sobrescrever nada importante. addTransaction vai adicionar uma nova entrada no extrato, que pode ser uma despesa ou uma receita. Add to gastos acumulados vai somar o valor gasto à categoria correspondente, como por exemplo transporte ou alimentação. Mensagem vai salvar a mensagem enviada, a resposta gerada e a data, formando o histórico de interações. Update última interação vai atualizar a última vez que o usuário interagiu com o sistema. E, além disso, temos funções que servem para consultas e cálculos. No caso das queries interpretadas pelo modelo, a gente tem calcular gasto por categoria, que soma todas as despesas de uma determinada categoria dentro de um período. Calcular saldo, que retorna o saldo atual, somando todas as receitas e subtraindo as despesas. Calcular progresso, meta, que vai avaliar quanto já foi acumulado em investimento comparado às metas cadastradas pelo usuário. Calcular resumo mensal, vai retornar um resumo das receitas e despesas para um período específico. Essas funções são chamadas de forma dinâmica conforme o tipo de resposta que o modelo retorna. Se o type for financial transaction, usamos as funções de addTransaction e add_to gastos acumulados. Se for carry, chamamos as funções de cálculos para gerar as respostas personalizadas. Com isso, conseguimos manter todos os dados atualizados e acessíveis de forma organizada, permitindo que o Fimbot entregue uma experiência inteligente e precisa para o usuário. Agora, a próxima pessoa vai explicar como configuramos o modelo Llama com o Fine Tuning e como montamos o model file para garantir que o modelo responda exatamente como precisamos. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre como a gente fez o fine tuning do nosso modelo do Llama. E, primeiramente, eu acho que é importante a gente enfatizar aqui que a gente escolheu por um fine tuning através da System Message do modelo, justamente por ela ser uma abordagem mais leve e eficiente, considerando que a gente está rodando em modelos locais. Mas ainda assim, ela foi capaz de nos ajudar a atingir nosso objetivo, que era ter um chatbot que respondesse exatamente o que a gente queria. Então, para isso, a gente usou o modelo do Llama 3.18b, escolhido por ter um bom equilíbrio entre capacidade e performance, tanto na nossa máquina de testes quanto na geração de respostas. E a gente usou esse model file aqui, que funciona como mais ou menos uma instrução permanente para o modelo. Então, foi aqui que a gente fez todo o ajuste de comportamento, ensinando o Fimbot a interpretar corretamente as mensagens e a responder sempre no mesmo padrão. A estrutura que a gente definiu que o bot tem que responder, ela segue sempre esse padrão de type, data e reply. Sendo que o type, como a gente já viu no tratamento ali do back-end, ela pode ser ou uma first message, ou uma user information, ou financial transaction, query ou failed. A first message é quando é a primeira mensagem, então não tem nenhum dado, é só um olá, como por exemplo. User information é quando a pessoa está entregando dados sobre ela, então nome, renda e tal. Financial transactions são transações financeiras e queries são perguntas sobre o meu estado atual, renda mensal, enfim. E queries são perguntas como resumo mensal, enfim. A reply também é muito importante porque é aqui que a gente define que ele deve responder sempre com uma resposta curta para a gente enviar de feedback para o usuário. E aqui a gente dá instruções sobre como o modelo deve classificar as mensagens em relação ao type. E isso vai depender de como que é o estado atual da conta que foi recebido aqui no JSON que ele sempre recebe.
Então, ele sempre vai receber a mensagem do usuário e o estado atual da conta. Se esse estado atual for configuração inicial, ele vai buscar por coisas como oi, olá, bom dia, para definir que essa é a primeira mensagem dele. Se for, ele vai pedir por informações como o nome, renda e metas financeiras. Agora, se for configuração inicial e a pessoa estiver mandando nome e renda, ele já deve concluir, então, que ele está mandando user informations. Então, ele vai montar o objeto de data contendo os dados que são extraídos da mensagem do usuário. Então, o nome, a renda e as metas dele. E se for qualquer outra coisa, ele vai responder com failed, que é para significar que ele não conseguiu interpretar a mensagem. Agora, se a conta já estiver configurada e for, por exemplo, uma transação, como gastei R$ 50 no mercado, ele deve então inferir qual que é o tipo, se é um gasto ou uma receita, então despesa ou receita, classificar esse gasto ou receita em uma dessas categorias definidas, descobrir o valor e pegar a data de hoje, instruindo aqui qual que é a data de hoje, e gerar também uma resposta. Agora, se for uma pergunta, ele deve inferir que o tipo é uma query e definir qual é a intenção dessa pergunta. Então, ele pode definir um desses 4 aqui, ou um gasto por categoria, progresso da meta, saldo atual ou resumo mensal. E também classificar entre uma categoria. Ele também tem que definir o período em que essa mensagem está se referindo. Então, se é nesse mês, essa semana, nos últimos 2 dias, ontem, hoje, enfim. E aqui gerar uma resposta também. E aqui a gente deu instruções que são muito importantes para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Pois a gente acabou encontrando algumas situações em que ele respondia, por exemplo, com um texto completo, sem ser no JSON estruturado. Ele achava que estava numa outra data, por exemplo, 2024. Ele não conseguia interpretar muito bem os períodos. Então, tudo isso, todos esses bugs que a gente foi encontrando, a gente foi melhorando o nosso Model File para deixar cada vez mais explícito como ele deve interpretar as mensagens. Aqui ele dá uma descrição detalhada de como classificar as categorias. Então aqui ele dá exemplos de de o que seria um texto que o usuário envia como mensagem que se classifica naquela categoria. E aqui algumas informações sobre como deve ser a resposta dele. Então ele nunca deve se explicar, sempre fazer com o mesmo JSON, enfim. E aqui a gente dá alguns exemplos para que ele tenha uma base maior de contexto, para que possa responder do jeito que a gente realmente quer. Essa lógica que a gente criou do Model File, ela tornou o modelo bem mais confiável e o que facilitou no nosso back-end, que conseguia tratar os dados de forma estática e esperando sempre a mesma coisa, permitindo que a gente faça as consultas certas no banco de dados e interprete a mensagem de maneira correta. Bom, antes de encerrar, tem uma coisa importante para comentar, que por conta de algumas limitações de hardware e também por questões de custo, a gente acabou deixando de lado algumas soluções mais pesadas, como usar o RAG completo, embeddings vetoriais dinâmicos ou até APIs externas que são pagas. Em vez disso, a gente optou por uma abordagem mais leve e mais eficiente. O fine-tuning via model file. Isso permitiu personalizar o comportamento do Llama 3.1 localmente, com um controle total sobre as respostas e sem precisar depender de nuvem ou serviços pagos. Bom, essa escolha acabou sendo ideal para o nosso projeto acadêmico e a gente acabou conseguindo manter um bom desempenho com baixo custo e liberdade total para ajustar o sistema do nosso jeito. E é com isso que a gente se encerra, e essa foi a apresentação do Fimbot.